aqui para mais uma Escola da Fé, nosso encontro número 8. Hoje nós vamos estudar da questão 105 até a questão 117. Tá indo. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, nós estamos na parte Creio em Jesus Cristo, falando sobre os mistérios da vida de Jesus. Então, continuando aqui na questão 105, por que Jesus recebe de João o batismo de conversão para o perdão dos pecados? Para dar início à sua vida pública e antecipar o batismo da sua morte, aceita assim, embora estivesse sem pecado, ser contado entre os pecadores. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai o proclama seu Filho amado, e o Espírito desce sobre ele. O batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo. Como a gente já viu antes, né, o batismo ele serve para quê? Para apagar a mancha do pecado original, né, e nos unir novamente a Deus, né? Essa união que foi quebrada, que foi rompida por causa do pecado. Todo o povo do Antigo Testamento estava sob o jugo do pecado. Jesus Cristo ele vem exatamente para isso, para nos livrar desse jugo. E o batismo é essa inserção, né, novamente em Deus. Nós somos enxertados, né, na figueira, que é Jesus, um ramo sujo, um ramo na videira. Um ramo sujo é um ramo seco que está sendo ali enxertado novamente para ter vida. Né? Porém, Jesus, ele é humano, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, o primeiro ponto aqui é que Jesus não precisava ser batizado, né? Não é essa necessidade, como para nós é extremamente necessário para qualquer pessoa o batismo para alcançar a salvação, para entrar no reino dos céus, para se unir novamente a Deus, é necessário o batismo. Né? Para Jesus, não. Né? Jesus ele não precisava do pecado, ele não precisava do batismo, mas ele realiza esse ato. Por que ele realiza esse ato? Né? Exatamente como uma prefiguração do nosso batismo. E também aqui fala, né, para ele antecipar o batismo da sua morte, né, no sentido de que na morte de Cristo é a fonte do batismo. A morte de Cristo é o que gera toda a graça desse batismo que chega até nós, que é a remissão dos pecados. E o batismo de João era um pouco diverso do batismo que hoje nós recebemos após a morte de Jesus. O batismo de João era simplesmente um batismo de conversão da pessoa que se arrepende. Era um símbolo de uma profissão, né? Ou seja, eu me arrependo dos meus pecados publicamente e eu quero como que ilustrar isso como um símbolo disso, né? Um banho que me regenera e tinha esse batismo, né? É um batismo de arrependimento. Não era um batismo sacramental. Exatamente. E tanto que, se eu não me engano, o próprio João Batista, né, fala: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. O fogo que purga, Santo, que purifica, que limpa. É eficaz, né? Esse fogo da caridade divina que chega até nós pelo batismo, nos purificando de fato da mancha do pecado original e de qualquer outro pecado, né? Quando uma pessoa é batizada depois de adulta, são apagados mesmo, são extirpados ali daquela água. Independente se ela tem ou não a capacidade de crer, de professar. Por isso nós podemos batizar uma criança, um recém-nascido. Né? Qualquer pessoa que esteja viva, ela pode receber o batismo. Ainda que ela não tenha consciência, como é o caso de uma criança, de um bebê, né? de um RN, ainda que ela não tenha essa consciência, alguém pode assumir por ela, que ela recebe essa graça da mesma forma. Porque ela não está condicionada a uma conversão da inteligência, do coração, a uma aceitação, a uma adesão da fé, não é? Daquela pessoa, não está condicionado. É uma graça que vem e age ali independente.
E é bonito, assim, só um parêntese, nem tá falando aqui, mas quando o pai, né, revela que este é o meu filho muito amado, e ele fala, escutai-o, ele ordena, né, escutai-o. E a gente se remete, assim, lá no Antigo Testamento, né, quando o mandamento recorrente, assim, nas passagens era ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o escutar, ele sempre foi muito relevante, esse ato de escutar, né? Ouve Israel, sempre Deus é, se remetia ao seu povo dessa forma, né? Se dirigia ao seu povo dessa maneira. E agora o Pai, ele revela que o Filho é a própria palavra, né? A palavra definitiva do Pai é o Filho. Escutai-o. O que ele disser, o que ele ensinar, é a verdade. É a minha própria palavra sendo dita. Então, isso é bem interessante também, essa revelação primeira que acontece ali durante o batismo de Jesus, que inaugura sua vida pública. Né? Jesus sai dessa realidade da sua vida privada com Maria, né? Um tempo também com José, que ele viveu, e vai para sua vida pública. Então, é bem interessante. Questão 106. O que revelam as tentações de Jesus no deserto? As tentações de Jesus no deserto recapitulam a de Adão no paraíso e as de Israel no deserto. Satanás tenta Jesus na obediência dele à missão que o Pai lhe confiara. Cristo, novo Adão, resiste e a sua vitória anuncia a da sua paixão, suprema obediência do seu amor filial. A Igreja se une em particular a esse mistério no tempo litúrgico da Quaresma. É bonito ver que Jesus ele quis de fato, né, experimentar praticamente tudo. Ele foi humano em tudo, né, menos no pecado. Até mesmo na questão de ser tentado, né, da Passar por essa tentação experiência. dele, sabe? Ele se retira, ele vai para o deserto para quê? Para que ele fique frágil, né, fisicamente frágil, e assim, né, possa passar por essa experiência, não é que nós passamos quase que diariamente, porque, né, Jesus ele precisou ir para o deserto 40 dias para ficar frágil. Nós já somos já frouxos e fracos, né, constantemente durante o nosso dia. Então, o tempo todo a gente está enfrentando essas tentações, ou seja, uma inspiração maligna que quer nos levar à perdição, que quer nos levar ao pecado, que quer nos conduzir para o mal, para o nosso próprio mal, para o mal do outro, né? E Jesus ele experimenta isso, né? Mas como ele é o novo Adão que faz nova todas as coisas, né? Adão ele se rendeu a esse pecado e Jesus ele consegue, através da própria verdade, através da própria revelação, não é, mostrar que qualquer homem, né, qualquer pessoa unida a ele, embebida da verdade, sabe, vivendo essa realidade, ele consegue vencer essa tentação, ele consegue ser mais forte do que isso e não se render, não se prostrar, não se curvar diante do mal. E a igreja vive isso bem intensamente no tempo da Quaresma, que são esses 40 dias, que é como se nós estivéssemos retirados ali com Jesus, nesse deserto, onde nós vamos ser purificados, onde nós vamos ser provados, de certa maneira, para crescermos, progredirmos no amor, né? Deixarmos o pecado, nos comprometer com uma vida mais santa, e para isso a igreja nos recomenda os exercícios espirituais, né? O jejum, como Jesus, a esmola e a oração, que são capazes de fortalecer o nosso espírito. E mesmo que a nossa natureza ainda tenha as consequências do pecado original, por isso a gente é frágil, mas o nosso espírito pode ser fortificado por essas práticas para que a gente caia cada dia menos nas tentações. Aqui uma Né? observação oportuna é que o tempo por excelência de penitência, de jejum, de abstinências é a quaresma, mas não necessariamente só durante esse tempo a gente faz isso, né? A Exatamente. penitência ela faz parte da vida
do cristão, da vida do católico. Tem que ser algo cotidiano, sabe? Você sempre tem que estar buscando uma penitência. A quaresma é o tempo de intensificar, sabe? De você fazer uma coisa um pouco mais forte. Agora, sempre é bom estar buscando, né, períodos em que você Se compromete a uma prática, né? há uma prática que é o quê? Retirar alguma coisa boa, mas que vai fortalecer, porque vai dar uma fragilizada no seu corpo, vai mostrar o quanto você é fraco e vai dar uma Fortalece a enxugada nossa nas vontade. paixões, sabe? Essa questão desses desejos, desses vícios, disso tudo que a gente tem e que às vezes é diário. Eu fico muito tempo no celular, ou eu não consigo deixar de comer tal coisa, ou eu sou muito apegado a doce, e eu vou tirando isso, sabe, para mostrar que o que de fato tem importância na minha vida, o que de fato precisa guiar, sabe, os meus passos, as minhas decisões, e eu vou fortalecendo a minha vontade, o meu espírito, né, com esses pequenos exercícios. Exatamente. Quem é fiel no pouco, né, será fiel também nas coisas grandes. Então, quando a gente habitua o nosso ser a abrir mão das coisas, a resistir a certas coisas, quando chegar uma tentação realmente importante, grande, a gente já vai estar mais pronto para enfrentar. A gente não vai ser pego desprevenido, né? Porque o nosso espírito já foi fortificado mediante essa diária mortificação, nessa constante mortificação. É claro que tem os tempos mais próprios, tipo a quaresma, o advento, né? No tempo pascal a gente dá entre aspas, relaxada um pouco, né? Tem a Na Quaresma de São questão Miguel que está muito penitencial. popular, Tem né, a cara? quaresma de São Miguel, que é um tempo muito oportuno, né? Que é uma devoção que está se espalhando Que está ali bastante. entre a Quaresma e o Então, Advento, né? mas tem que ser uma coisa realmente que faça parte da nossa vida, né? Numa constante, porque só faz bem esses exercícios, né? Questão 107. Quem é convidado a fazer parte do reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus? Jesus convida todos os homens a fazerem parte do reino de Deus. Também o pior pecador é chamado a se converter e a aceitar a infinita misericórdia do Pai. O reino pertence, já aqui na terra, aos que o acolhem com o coração humilde. É a eles que são revelados os seus mistérios. Lá no Antigo Testamento, né, aquilo, né, foi os caminhos que Deus ele traçou, né, para que a salvação pudesse alcançar o mundo inteiro. Mas lá no Antigo Testamento existia um povo eleito, né? Só um povo que tinha acesso, né? E Jesus ele vem exatamente para expandir isso, né? Várias passagens do Evangelho deixam claro isso, e inclusive parábolas, né? Ele em si não fez tanto disso, ele não foi pregar tanto para os gentios, né? Mas ele deixou claro que essa era a missão, que era para ir para o mundo inteiro, que era para ir, né, para os quatro cantos da terra, espalhar o evangelho e batizar, sabe? Isso se tornou muito claro em Atos dos Apóstolos, né? São Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios, né? Ou seja, gentio é aquele que não é judeu, aquele que não faz parte desse povo eleito, ou seja, porque de fato a salvação a partir de Jesus ali, ela é para todos, exatamente para todos. Todos devem receber esse anúncio do Evangelho e todos devem ter a oportunidade, a possibilidade de aderir ao reino de Deus, aderir a essa boa nova, não é? Se convertendo, lutando contra o pecado, vivendo no amor. Muitas parábolas de Jesus ela fala sobre isso, né? É, Acho que talvez a mais clara é aquela do banquete, né? Que Jesus ele fala que um rei, um senhor, né, alguém muito rico, vai dar uma festa, vai dar um banquete, manda chamar as pessoas próximas e ninguém vai. Ele estava claramente ali falando de Deus, dele em si mesmo, oferecendo o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, não é? Essa boa nova, essa nova religião que ele traz, e os próprios judeus recusando. Então ele manda os empregados, que seriam os apóstolos, que seriam aqueles que estão seguindo ele, sair e chamar todo mundo que tiver, sabe, pela, pela rua, e para poder ir. E essa é a realidade que a gente vive hoje. Nós somos fruto disso. Nós somos frutos dessa expansão, não é? Do anúncio, que tem essa meta, esse propósito de chegar ao mundo inteiro, né? Nessa própria passagem tem aquela parte muito delicada no final dela, né? Que é
que alguém não estava vestido com um traje, né? E pode parecer meio estranho assim, mas é só uma parábola, é só uma imagem, né? E exatamente esse traje é o quê? Essa humildade, esse reconhecimento, sabe? Esse coração puro, manso, humilde, sabe? Aberto a essa verdade, aberto verdadeiramente, sabe? Um coração adorador. Essa é a veste que a gente se coloca diante de Deus. E se a gente não está com essa veste, não adianta estar lá no banquete. Não adianta acolher falsamente esse convite. Estar na igreja, participar, não é? Em outra parábola, Jesus vai dizer, mas nós estávamos contigo, né? E ele vai falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Por mais que você tenha pregado o meu nome, por mais que você tenha estado na igreja, por mais que você tenha comungado, Jesus ele não te conhece. Você não tem comunhão com ele. Não tem parte nele. É esse todos são chamados, mas é preciso se vestir, né, a caráter para participar desse banquete, que é o seu coração humilde aberto a essa verdade. Então, agora a questão 108. Por que Jesus manifesta o reino por meio de sinais e milagres? Jesus acompanha sua palavra com sinais e milagres para atestar que o reino está presente nele, o Messias. Embora ele cure algumas pessoas, não veio para eliminar todos os males nesta terra, mas para nos libertar, antes de mais nada, da escravidão do pecado. A expulsão dos demônios anuncia que a sua cruz será vitoriosa sobre o príncipe deste mundo. Bem interessante esse ponto. Os sinais atestam a palavra. Isso é muito importante a gente entender, né? Porque por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa miséria, a gente é muito apegado a coisas terrenas. A gente é muito apegado à saúde, a gente é muito apegado à beleza, a gente é muito apegado ao convívio social, a gente é muito apegado. Isso é legal? É legal, mas é fundamental? Não! Nada disso é fundamental. O fundamental é a boa saúde da minha alma, é a minha salvação. Não é? Por quê? Porque esse tempo que a gente passa na Terra é extremamente curto, perto da realidade do céu, da eternidade, da vida eterna, sabe? É muito pouco, sabe? É só realmente um período de prova que a gente está vivendo. Que pode ou não ser mais intenso, ser mais duro, né? Pode ter os seus alívios, pode ter os seus prazeres, como pode não ter. No final das contas, não faz diferença, sabe? Se eu tive saúde ou se eu tive doença, tem tantos santos agora estão surgindo, sabe? Você vai estudar essas místicas que ficaram 40, 50 anos entrevadas numa cama, sem poder mexer absolutamente nada, sabe, sentindo dores atrozes, sabe, horríveis, durante 50 anos, e foi santa, sabe, e foi santa, e tem santos que foram jovens, que surfaram, que tiveram amizades. Olha o seminarista, né, Guido, que está aí no processo, né, nasceu aqui em Volta Redonda, foi batizado na Santa Cecília. São vidas completamente diferentes, mas no fim das contas, não importa tanto as experiências, a saúde, a beleza, mas o que eles conseguiram atingir, sabe? Onde a sua alma chegou. E aí é que entra. Por que Jesus fazia cura? Por que Jesus fazia isso? Porque nós somos extremamente apegados a isso. Então a gente tende a dar um valor muito grande a isso, né? Quando Jesus ele faz um milagre, chama a atenção de todo mundo. E aí a palavra dele, não é tem um peso maior no coração das pessoas, porque, né, é como quando desce aquele paralítico, né, e ele fala, os seus pecados estão perdoados. Cara, o cara era paralítico, e Jesus ele faz o quê? Os seus pecados estão perdoados, porque isso aqui é fundamental, é perdoar os pecados das pessoas, é que elas fiquem puras, né? O essencial é isso. E os fariseus começam no seu coração a questionar, e Jesus ele fala, por que vocês estão questionando? Né? Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu digo, levanta e anda. Ou seja, o perdoar o pecado era muito maior, mais importante, mais essencial na vida daquele paralítico. Mas para que as pessoas pudessem acreditar que de fato os pecados dele foram perdoados por Jesus e que o delas também poderia ser, a partir do momento que elas abraçassem aquela verdade, ele faz o paralítico andar. O paralítico levanta na mesma hora, pega a cama e anda. Fez tanta diferença na vida dele?
Não sei, mas o que de fato importa é que os pecados dele foram perdoados. Entende? Esse é o primeiro ponto. O sinal, as curas, os milagres, a expulsão dos demônios, todos aqueles prodígios, andar sobre o mar, transformar água em vinho, tudo isso serve principalmente para atestar a palavra, tanto dele quanto dos apóstolos. E também, como o próprio nome diz, é um sinal. É um sinal de algo mais importante, né? Quando Jesus cura fisicamente uma pessoa, não está terminada ali a obra. A obra quer sinalizar, né, para uma cura mais profunda. Lázaro ressuscitou e morreu de novo depois. Né? Exatamente. Quer sinalizar que o mais importante não é estar bem 100% fisicamente, mas estar 100% na nossa alma, né? na nossa comunhão com Deus, na nossa relação com Deus. Então, esses sinais todos, eles apontam para uma saúde, para um bem mais essencial, né? Que a gente alcança crendo na palavra. Já teve vezes que Jesus ele se negou a fazer sinais, a fazer. Sim. Pediram para ele. Sim. Você está fazendo sinal por aí, você está fazendo prodígio por aí, está fazendo milagre, faz aquilo. Ele falou, não. Não, porque o coração de vocês está duro. Não vai adiantar nada, vai ser um circo. Vai ser um circo. Eu vou fazer algo que não vai tocar o coração de vocês. Para quê? Não vai no profundo. Então, assim, vai ficar no superficial. Então Jesus ele se nega realmente a fazer. É interessante a gente se atentar muito bem nesse ponto que diz que Jesus, por mais que ele cure, ele faça milagres, ele faça sinais, e até hoje ele faz, tá? Não foi uma coisa que cessou lá no passado, mas até hoje acontece abundantemente. Mas, por mais que ele faça isso, ele não veio a essa terra, Jesus não serve, entre aspas, para extirpar o mal do mundo. Porque o mal vai continuar presente no mundo. As pelo doenças, menos até a segunda vinda. Pelo menos a ideia até é ele essa. voltar, vai ter doenças, vai dia ter o mal vai acabar. Né? Vão ter catástrofes, vão ter doenças, vão ter acidentes, vão ter infelicidades. Isso faz parte da nossa vida nesse tempo até a volta de Jesus. Então, exatamente para que a gente possa passar por esse período de provação e permanecer fiel a Deus. E que de todo esse mal, Deus possa tirar um bem maior para nós. Que é a nossa salvação. Por mais que a gente não entenda muitas vezes, porque o mal é de certa forma um mistério, né? A gente já tratou disso em alguns encontros anteriores, mas, enfim, Jesus não tira todo o mal que há no mundo. Não é para isso que ele veio. Porque a gente precisa conviver com isso para fortalecer a nossa fé. Então, assim, é muito errado a linha de pensamento que pensa assim, agora eu estou na igreja, estou servindo a Deus, então minha vida vai ficar maravilhosa, eu não vou ter mais problema, né? Deus vai me curar, Deus vai curar fulano, cicrano, eu vou pedir um milagre. Ele pode curar e ele pode não curar, né? Isso não é o mais importante, o essencial. O essencial é a nossa fé, é a nossa fidelidade a Ele, independente se Ele faça ou não a nossa vontade. Porque nós não sabemos exatamente o que é melhor para nós. A gente acha muitas vezes, né, que X ou Y situação vão ser melhores para nós, mas no fim das contas é Deus que sabe. Então, assim, o fato de a gente estar seguindo a Jesus não impede, não nos isenta assim, de nenhuma forma de sofrer, né, do sofrimento, porque não é isso que Deus não é um servo meu, que está ali para fazer a minha vontade e me dar todas as graças, todas as bênçãos, não é uma barganha, sabe? E não é. Eu sou o servo de Deus. E uma barganha muitas vezes presas a coisas terrenas, sim, a coisas passageiras, sim, a coisas supérfluas. Né? Então, assim, isso é viver muito numa superfície de relação com Deus que usa de Deus, né? E que não serve realmente a Deus, independente de qual seja a minha própria vontade. Eu estou aqui, como Nossa Senhora, né? Faça-se em mim segundo a sua vontade, não a minha. Então, esse ponto é bem interessante, para a gente não cair muito nessa mentalidade que é bem difundida, né? De seus problemas acabaram, pare de sofrer, esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? 109. No reino, que autoridade Jesus confere aos seus apóstolos? Jesus escolhe os 12, futuras testemunhas da sua ressurreição, e os faz partícipes da sua missão e da sua autoridade para ensinar, absolver os pecados, edificar e reger a igreja.
Nesse colégio, Pedro recebe as chaves do reino e ocupa o primeiro lugar, com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. Ou seja, Jesus ele dá aos apóstolos, né, a autoridade episcopal, né, o que hoje são os bispos, né, nada mais são do que sucessores diretos dos apóstolos. Né? E Pedro, ele foi desde o princípio, né, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dentre os apóstolos, aquele que foi escolhido pelo próprio Cristo para liderar. Né? E até hoje permanece sempre um dos bispos, né, assume esse papel de liderança da Igreja Universal, que é o Papa, né, que torna-se também o bispo de Roma por causa de São Pedro, que vai para Roma e torna-se o bispo de Roma. E aí todos, né, os sucessores, né, têm também esse encargo, né, de governar a Igreja de Roma e, consequentemente, né, por estar à frente de toda a Igreja Universal, coordenar toda a Igreja Católica, comandar toda a Igreja Católica. Não é? Dali brota toda a autoridade que é dada aos padres, que é dado, né, a todas as estruturas da Igreja, né? As dioceses, as prelazias, não é? Tudo isso brota desse primeiro grupo, desse primeiro colégio apostólico, vamos chamar assim, né? Desses 12 apóstolos que são escolhidos e depois tem a morte de Judas e aí eles já vão elegendo outros e eles mesmos instituem a questão do diaconato, né? Mais para frente eles instituem o presbiterato, que é realmente os padres, né? Que vem ainda depois dos diáconos. E assim a coisa vai se estruturando. A igreja vai ganhando corpo. Por quê? Porque eles receberam a autoridade para isso. Jesus ele não precisou montar um esquema de igreja, elaborar como seriam feito cada sacramento. Não, ele deu a autoridade para os apóstolos para fazerem isso. E é isso que a igreja faz ao longo desses 2000 anos. Né? Usa a sua autoridade para poder organizar a fé, expandir a fé, não desenvolver a teologia, o conhecimento de Deus, esmiuçar cada vez mais a revelação divina e trazer novos pontos de reflexão para a gente. Então, Jesus confia na liberdade, né, daqueles que ele elege como apóstolos e também lhes dá a assistência do Espírito Santo, para que essas decisões, essas coisas todas sejam sempre assistidas pela graça do Espírito Santo. Inclusive a própria renovação do próprio colégio episcopal, não é? Porque os bispos eles vão morrendo e precisa, né, ser eleitos novos bispos dentro dos padres que já existem, enfim. E é toda uma dinâmica, essas questões políticas que são assistidas, orientadas, guiadas pelo próprio Espírito Santo. Questão 110. O que significa? Não. Que significado tem a transfiguração? Na transfiguração, mostra-se, antes de mais nada, a Trindade. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. São Tomás de Aquino. Ao evocar com Moisés e Elias a sua partida, Jesus mostra que a sua glória passa pela cruz e da antecipação da sua ressurreição e da sua gloriosa vinda, que transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Aí tem uma citação aqui da liturgia bizantina. Tu te transfiguraste na montanha, e na medida em que eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, Cristo Deus, a fim de que, quando te vissem crucificado, compreendessem que a tua paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que és verdadeiramente a irradiação do Pai. Eu consigo olhar para a transfiguração quase que como um recorte antecipado de uma realidade que Jesus ele vive depois. Porque Jesus, antes da sua paixão, ele se porta de uma forma. Depois da sua ressurreição, ele se porta de outra forma. Não é? Antes da ressurreição, ele é muito humano. Ele conversa muito, ele se preocupa, ele convive, sabe? Ele tem toda essa coisa. Ele dorme junto com os apóstolos, ele caminha, ele monta tenda, ele, sabe? Ele faz isso tudo. Depois é outra realidade. Ele aparece, ele some, sabe? Ele fala de uma forma diferente, não é? Por quê? Jesus, como a gente já viu, ele é 100% homem e 100% Deus. Durante todo o tempo que ele esteve com os apóstolos, ele foi muito homem, não é?
muito essa questão humana, muito próximo, né? A ponto de as pessoas que estavam à volta, e muitas vezes até os próprios apóstolos, não entenderem muito bem que estavam diante de Deus, sabe? Do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, sabe? Porque ele era muito humano, sabe? Então, assim, para que os apóstolos pudessem compreender toda a questão da paixão, que aos olhos humanos é uma derrota. Jesus ele foi morto, ele foi crucificado, é uma crueldade, né? Mas entender que aquilo foi um ato extremamente voluntário e que Deus ele quis que fosse dessa forma a salvação dos homens, a remissão dos pecados, não é? Foi preciso essas aparições depois da ressurreição, foi preciso uma ascensão à vista de todos, ou seja, os apóstolos viram, a gente celebrou agora, né, há pouco tempo, a questão da ascensão, né, a festa litúrgica, que é o quê? Jesus subindo diante dos apóstolos de corpo e alma para o céu, sabe? Para eles poderem realmente ver essa questão de Deus, sabe? É um corpo humano de uma pessoa divina que está agora entrando no céu, sabe? Voltando, né? De onde ele veio, sabe? Então, tudo isso faz parte dessa afirmação na fé, para que os apóstolos não pudessem ter nenhum resquício de dúvida da divindade de Jesus. E a transfiguração é quase que um recorte disso antes, né? É uma antecipação. Ele se revela glorioso, ele brilha, as suas roupas estão brancas, eles aparecem com os dois maiores nomes do Antigo Testamento, né? As duas maiores figuras para o povo judeu, que é Moisés e Elias, eles estavam ali, sabe? Faltou ali quem? Só Abraão, sabe? Para completar realmente os maiores nomes ali para o povo judeu. Então, ele mostra isso para somente os três que estão ali, né? É Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, que seriam aqueles que estariam mais à frente, liderando todo o grupo, para afirmá-los na fé, mostrar, olha, existe aqui realmente uma divindade. Quando eu estiver lá na minha paixão, sou eu que estou me dando, sabe? É algo voluntário. Não fraquejem na fé, sabe? Não duvidem em nenhum momento disso. A transfiguração ela serve para isso, sabe? Ela tem um objetivo muito claro, né? Que é realmente afirmar essa fé na divindade de Jesus no coração daqueles três apóstolos. E também, durante a transfiguração, tem essa questão de Jesus estar falando com Moisés e Elias sobre a sua paixão. Então, que manifesta também que toda essa glória que vai ser manifestada pela sua ressurreição, ela vai passar pela cruz. Ela precisa passar pela cruz. Não há glória que não passe pela cruz. Não tem como desvincular uma coisa da outra. E ele já vai também preparando o coração dos apóstolos para isso na vida deles. Na vida de que, se eles, no sentido de que, se eles querem no dia receber dessa mesma glória, eles também haverão de passar pela experiência da cruz. Então, beber do mesmo cálice. Beber desse mesmo cálice de sofrimento, né? Questão 111. Como se dá a entrada messiânica em Jerusalém? No tempo estabelecido, Jesus decide subir a Jerusalém para sofrer a sua paixão, morrer e ressuscitar. Como Rei Messias, que manifesta a vinda do reino, ele entra na sua cidade montado em um jumento. É acolhido pelos pequenos, cuja aclamação é retomada no Sanctus Eucarístico. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana, salva-nos. A liturgia da Igreja dá início à Semana Santa com a celebração desta entrada em Jerusalém. Jesus ele poderia ter simplesmente ido para Jerusalém e vivido a sua paixão de forma sigilosa, né, de forma mais anônima, né? Mas ele quis. Ele quis se manifestar como o Deus de Israel naquele momento, né? Foi um desejo do coração dele, né, se manifestar para o povo como o rei de Israel naquele momento, e ele foi acolhido pelos pequenos, né? Às vezes a gente pode pensar que foi uma coisa assim, ele estava no jumento e tudo, mas foi tudo, cara, muito, muito, muito belo, muito real e muito forte, porque você pensa que os fariseus já estavam tramando contra Jesus.
Eles já estavam indo atrás daquelas pessoas que estavam falando de Jesus, que estavam falando que Jesus curou, que Jesus... Pouco antes do Domingo de Ramos, tem algumas passagens, né? O cego que foi curado e os fariseus eles vão atrás dele. E por que você está falando isso? Quem foi que fez isso com você? Sabe, já estavam atrás, O querendo estopim pegar foi a Jesus, ressurreição de Lázaro, né? né, que aconteceu imediatamente antes do Domingo de Então Ramos. você pensa que estava nesse clima de perseguição, mas quando Jesus ele se manifesta como rei ali para o povo humilde, que ele manda buscar o jumento e ele senta e ele entra, não é? Não sigilosamente, mas ele entra, né, pelas portas de Jerusalém como o rei enviado realmente, né, o rei verdadeiro de Israel. O povo não consegue conter aquilo que estava dentro dele. E eles começam a gritar: Hosana, Hosana que vem em nome do Senhor, Hosana ao rei, sabe, Hosana ao filho de Davi. E eles tiram os seus mantos e botam folhas de palmeiras, né, e de oliveiras para que Jesus possa passar em cima. Uma manifestação pública. Todo mundo ali poderia estar sendo preso, todo mundo ali poderia estar sendo apedrejado por causa daquela atitude que eles estavam tendo. Mas é algo que é incontrolável para eles. Possivelmente uma moção espiritual mesmo, né? Que levou eles a isso. Porque era necessário, né, que Jesus ele se manifestasse realmente aos pequenos, que foi onde ele deu a maior atenção durante toda a sua vida, né, de pregação, a sua vida pública. Ele deu mais atenção aos pequenos, e são os pequenos, né, que os recebe dessa forma jubilosa, como um rei mesmo. E é muito bonito, né, que as pessoas se incomodam um pouco com essa confusão, assim, um pouco, com essa agitação, assim, do Domingo de Ramos e falam, né, manda que se calem, porque, né, que perturbação, que coisa. E Jesus fala que se eles se calarem, as pedras falarão. Para dizer assim, é o momento, é esse o momento. Chegou a minha hora, né, de me manifestar para o que eu vim. Eu sou realmente aquele que salva, porque Hosana é salva-nos. Hosana é salva-nos. Então ele se manifesta dessa maneira. Eu realmente sou aquele que veio salvar, que veio libertar a todos vocês do pecado, da escravidão do pecado, do jugo do pecado, porque se tinha muito alguns judeus, né, essa interpretação de que o rei Até alguns Messias apóstolos. e até alguns apóstolos de que o rei Messias seria aquele poder militar, aquela coisa que iria Uma libertação libertar política. politicamente o povo judeu dos romanos, né, do jugo dos romanos, que era terrível, que oprimia o povo Porque o judeu. Antigo Testamento era muito assim, né? Sim, Os né? reis do Antigo Testamento, eles eram grandes militares que travavam grandes Então, o batalhas. povo tinha isso na cabeça um pouco, essa figura, porque era assim, um pouco, no Antigo Testamento. E Jesus vem sentado num jumentinho para sinalizar já a sua pobreza e sua humildade, mas assumindo realmente que ele é que vem salvar. Ele vem libertar realmente todo aquele povo, não da forma com que eles acham que vai acontecer, né? De uma maneira triunfante e militar e humana, pura e simplesmente, mas de uma forma espiritual, de uma forma muito mais profunda, que é libertar o povo da escravidão maior que existe, que não é uma escravidão de um reino que se impõe contra outro reino, mas a escravidão do pecado, que leva a nossa alma para o inferno, se a gente não se liberta, não é libertado dessa escravidão. Então é muito bonito a Semana Santa, que é essa semana onde a redenção ela se opera muito mais concretamente, assim, se iniciar desse modo, né, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Então agora a gente vai passar para a parte de Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Questão 112. Qual a importância do mistério pascal de Jesus? O mistério pascal de Jesus, que compreende sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, está no centro da fé cristã, porque o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas com a morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. É isso, é Bem isso. simples. É o centro da nossa fé, né? Ali se baseia toda a nossa fé. Dali parte todo o resto, né? Jesus, é, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, sabe? É basicamente isso.
Com a sua morte, ele abre a porta dos céus. Com a sua ressurreição, ele traz essa promessa da nossa própria ressurreição e da vida eterna junto dele. E aqui fala, né, que Deus realizou, o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas, com a morte redentora do seu Filho. Porque, assim, durante todo o Antigo Testamento, Deus usou ali da pedagogia ali dos sacrifícios. Daqueles sacrifícios que o povo fazia, A rituais, né? pomba, a rola, a ovelha, o Cabrito, né? Que eram cabrito. sacrificados em sinal de arrependimento, para implorar de Deus o perdão. Mas aqueles sacrifícios, o povo poderia sacrificar 1 milhão de touros, de bodes e de cabritos, que não seria suficiente para realizar a salvação, de fato. Então a salvação acontece uma vez por todas, definitivamente, quando Jesus vem e morre em nosso lugar, quando ele nos salva e ele ressuscita. Então é bem interessante, assim, porque é um mistério muito grande e que, de fato, divide a história da humanidade, né? E antes e depois desse sacrifício, dessa vinda de Cristo, que de uma forma definitiva realiza o plano de Deus para toda a humanidade. Morrendo na cruz e ressuscitando. 113. Com que acusações Jesus foi condenado? Alguns chefes de Israel acusaram Jesus de agir contra a lei, contra o templo de Jerusalém e, em particular, contra a fé no Deus único, porque ele se proclamava filho de Deus. Por isso, o entregaram a Pilatos para que o condenasse à morte. Essa foi a maior acusação de Jesus. A verdade mais escrachada, que ele é o Filho de Deus. É o Filho unigênito de Deus. Tanto por entrar numa questão extremamente delicada para a época, né? Porque um filho de Deus seria da mesma natureza de Deus, então seria uma outra divindade, mas, né, estavam vivendo no meio de tantas culturas politeístas e, de fato, Israel ele sempre se afirmou enquanto monoteísta, enquanto só existe um Deus. Então tudo isso era muito difícil e também por essa questão tão próxima, tão quase que carinhosa, né? De que Jesus ele falava de Deus, né? Como um pai, como uma questão realmente filial, paternal, sabe? Uma Paizinho, proximidade, né? Abba pai. Então é toda uma questão de muito essa proximidade que soava para os judeus quase que como uma falta de reverência, sabe? E isso era um escândalo muito grande. e também muitas dessas acusações partiam realmente desse coração fechado. Né? Então, tudo que Jesus falava, por mais que fosse a verdade plena, eles tapavam os ouvidos, assim, eles se fechavam, eles não estavam disponíveis para receber aquela verdade, então interpretavam das maneiras mais tortas, né? Chegaram a essa questão da condenação de Jesus. Questão 114. Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel? Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, mas deu-lhe cumprimento ao lhe dar a interpretação definitiva. É o legislador divino que executa integralmente essa lei. Além disso, ele, o servo fiel, oferece com a sua morte expiadora o único sacrifício capaz de redimir todas as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. A grande diferença entre os preceitos, né, as leis, as normas que regem a vida do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você tem, primeiro, é baseado no amor. Né? Antes era baseado na lei, sabe, naquilo que está escrito, na regra. Agora é baseado no amor. Segundo, você antes não tinha o exemplo que agora você tem, de Jesus, que ele mesmo vem e ele dá esse exemplo. E o terceiro é essa ação do Espírito Santo, que antes agia só nos profetas para inspirá-los, né, em algumas pessoas, né, muito específicas, e agora era um agir na vida toda, sabe, a partir do batismo, do crisma, de toda essa unção que Jesus ele traz, esse derramamento, né, que acontece em Pentecostes, que é constante na vida do cristão hoje.
não é? Na vida de Isso já oração, na é. comunhão e tudo isso. Então isso permite que ele viva uma realidade um tanto diferente e que, de certa forma, ele possa ter uma liberdade de ação muito maior do que o povo do Antigo Testamento, né? E também uma exigência um tanto maior, né? Porque agora ele tem essa capacitação, tanto teórica do próprio exemplo, ensinamento de Jesus, quanto espiritual, né? Dessa força, dessa ação, né? Muito objetiva do Espírito Santo. Então, não é aquilo, Jesus ele não cria uma nova lei, ele não vem abolir a lei antiga para trazer a lei nova, mas ele vem plenificar a lei com o amor, né? Ele vem trazer aquilo que a lei ela nasceu para ser, mas por causa da limitação do povo, né, ele vai dizer, por exemplo, na questão do divórcio, né, que Moisés permitiu uma carta de divórcio. Ele fala, sim, mas por causa da dureza do coração de vocês. Não era para ser assim. Desde o princípio, não era para ter divórcio. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, a partir de agora, não é aquele que deixar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. Por quê? Porque agora vocês têm um exemplo e agora vocês vão ter a ação do Espírito Santo, essa força. Então, esse coração duro não justifica mais essa carta de divórcio, porque vocês têm tudo para não ter mais esse coração duro, E assim não ele é? eleva, né, vários e Eleva, vários preceitos, eleva. assim, ele supera. Quando pergunta, né, quantas vezes eu devo perdoar? A lei diz que é tantas vezes, eles falam 70 vezes 7. Quando ele fala de não adulterar, ele eleva essa exigência, dizendo que quem olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração já adulterou com ela no seu coração. Quando ele fala mais os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem, Dê a outra face. inimaginável um negócio desse, porque uma elevação da lei e uma elevação também da exigência muito grande, mais que exatamente ele nos dá as condições ele não nos pede algo irrealizável, né? Impraticável. Ele dá os instrumentos que a gente tem, que a gente possa cumprir essa lei, essa nova lei, essa lei perfeita que é a lei do amor. E ele também cumpre aquelas profecias antigas da primeira aliança, né, que Deus prometia que ia inscrever a sua lei no coração dos homens. Não ia ser só uma coisa de seguir uma tabela de regras porque Deus mandou e eu vou fazer. Que tem o seu mérito, mas não é a perfeição. A perfeição é quando essa lei, esse amor, essa obediência, esse querer fazer o que Deus quer, está inscrito no mais profundo do E meu quando você coração. se depara com uma situação que não está escrita, por exemplo, você sabe perfeitamente como você deve se portar, porque aquilo está encravado no seu coração. Exatamente. E a resposta ela vem ali diretamente de Deus. Então é bem interessante assim, essa relação da lei antiga com essa perfeição do amor que Jesus vem trazer. Isso fica muito claro para a gente, né? Essa questão do amor, do discernimento, do agir do espírito, por exemplo. A gente faz vários encontros para casais, para essas coisas, e surgem muitas dúvidas nessas questões morais. O que pode, o que não pode, o que é lícito, o que é pecado, sabe? E cara, você não tem uma listagem de regras minuciosas do que pode, o que não pode, o que. Sabe? É aquilo, a lei está no seu coração. Existe algo que ofende a Deus, sabe? E você tem isso, né, colocado, sabe? Até aqui existe um limite, existe uma coisa, mas é preciso agir com discernimento, sabe? E é preciso colocar isso verdadeiramente diante de Deus, sabe? Todas essas situações. Muitas vezes a gente cai nessa mentalidade de querer viver como o povo do Antigo Testamento, que tinha uma lista ali de 600 preceitos minuciosos de como eu tinha que lavar as mãos, como eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, minuciosamente. E quando vem É cômodo Jesus, isso, né? Não só numa questão religiosa, você vê que né? na vida mesmo, essas questões de rede social, de influenciadores, tá muito assim, as pessoas estão vendendo curso de como fazer coisas Você tem que básicas, viver porque assim, as assim, pessoas assim, assim, querem assim. anotado exatamente. O meu filho de 2 anos e 4 meses, eu tenho que dar o que para ele, o que ele pode ver, o que ele tem que escrever, o que ele tem que comer, que tipo de brinquedo ele tem que ter, a marca do brinquedo, o tipo do shampoo, a pessoa quer tudo descrito. E, na verdade, quando vem Jesus, a gente é chamado a viver na liberdade dos filhos de Deus. O que é essa liberdade? É fazer o que a gente quer, o que dá na telha? Claro que não. Mas é esse discernimento que vem da comunhão com Deus, que você, diante de uma situação, você consegue ter
clareza. Peraí, isso aqui convém ou não a mim como cristão? Isso aqui convém ou não no meu casamento, na educação dos meus filhos, no meu trabalho? Esse modo de se portar X ou Y ofende a Deus? Ou é agradável a Deus? A gente, na liberdade do Espírito, consegue ter esse É discernimento. ter a confiança de Né? que o Espírito vai falar no meu coração Claro se eu que a gente estiver tem que... buscando sinceramente. Não é se eu estiver querendo simplesmente uma justificativa para pecar, Deus não vai falar, porque eu estou fechado, porque o meu coração está fechado a isso. Claro que a gente tem Agora, que saber os mandamentos, a gente tem que saber as leis, porque existe realmente coisas que são tem que estudar o as catecismo. bases, né? São as bases. Eu tenho que saber o básico ali das direções que eu devo tomar ou não. Mas em pormenores da minha vida, eu preciso utilizar essa liberdade no Espírito Santo diante de Deus com toda transparência, porque Deus conhece nosso coração, para tomar as decisões, né? Para agir, para discernir a forma de agir. 115. Só a palavra-chave, gente, desse encontro é sacrifício, tá bom? Sacrifício. 115. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo. Todavia, respeitou-o como casa de seu pai, e ali proferiu uma parte importante do seu ensinamento. Mas também predisse a destruição dele, numa relação com a própria morte, e se apresentou ele mesmo como a casa definitiva de Deus em meio aos homens. São dois pontos interessantes aqui nesse ponto do catecismo, nesse parágrafo do catecismo, que é o seguinte: o primeiro, Jesus não agiu por impulso. Não foi ali um ataque de ódio de Jesus e ele... Não. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando ele expulsa Né? os vendedores Que do ele templo, faz o né? chicote e ele chicoteia todo mundo. Aquilo foi uma ação... como é que eu vou dizer? É uma ação Deliberada, né? deliberada. Essa é a palavra que eu estava buscando. É uma ação deliberada. Não foi um impulso, não foi algo que Jesus fez que aí depois ele ficou, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Não. Foi um ato deliberado, foi um ato ponderado de Jesus em que ele realmente queria fazer aquilo para expressar uma realidade. Não é? E que realidade é essa? Que, cara, a fé não é aquilo, a fé não é aquele comércio, a fé não é aquela bagunça. A casa de Deus, ela é um lugar de adoração, é um lugar para os adoradores. É um lugar para aqueles que são humildes, sabe? Para aqueles que estão ali realmente buscando um encontro, sabe? Uma renovação de vida, sabe? E isso serve até hoje, né? Nossa, a casa de Deus não é bagunça, sabe? Não é bagunça. Eu não tenho que estar ali com outros interesses. Não é dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do serviço missionário, dentro do serviço voluntário à igreja. Eu tenho que estar ali como alguém que quer realmente se encontrar e servir a Deus, não é? E é por isso que Jesus ele toma essa atitude, é uma atitude zelosa mesmo, né? De mostrar para as pessoas qual que é o verdadeiro motivo pelo qual elas devem estar ali. Porque daí isso origina muitas vezes os conflitos, as contendas dentro da comunidade, né? Quando as pessoas estão na igreja com o coração voltados para si mesmas, muitas vezes. Sei lá, um desejo de aparecer, um desejo de ser maior que os outros, enfim, por vaidades, e aí começa a gerar picuinhas e rivalidades e coisas que não tem Querendo, nada a às vezes, ver. cargo dentro da igreja, para da igreja passar para uma associação de bairro, da associação de bairro passar para um cargo político, de vereador, de alguma Isso coisa, entendeu? é se usar, né? Se usar daquilo que é santo para fins, enfim, que não tem nada a ver com aquilo. E, enfim, é um pecado, né? Você está cometendo, de certa maneira, um sacrilégio ali com o templo santo de Deus. E Jesus também expressa, quando ele fala, né? Que o templo vai ser destruído, em 3 dias vai ser reerguido, fazendo todo um paralelo com a sua morte e ressurreição, porque o templo de Jerusalém, ele era o centro da fé dos judeus. Era onde habitava Deus. Era onde estava Deus, assim, porque ali estava a Arca da Aliança, com todo aqueles símbolos, né, aqueles elementos ali da presença de Deus, tinha o Santo dos Santos, que era A o lugar, ideia do templo era né? exatamente isso, uma casa para Deus na terra. Exato. Então, era o lugar de culto supremo, era onde eles iam todos os anos, em peregrinação, para poder estar ali. E Jesus
diz, olha, com a minha chegada, eu sou a casa definitiva, eu sou essa presença de Deus em meio ao mundo. Agora não é mais esse templo, agora sou eu mesmo. Então, assim, em cada lugar hoje que Jesus se A faz samaritana presente, questiona né? Jesus, né? Porque os Sim, samaritanos eles sim, não adoravam Jesus eles Deus, não né? adoravam Deus no templo de Jerusalém, mas lá no monte, né? Na Samaria. E aí ele fala: e aonde que é o certo de adorar? É lá no templo, é no monte? E Jesus ele fala: chegará o tempo, né? Em que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Onde você estiver. onde tiver, vai adorar, Então, entendeu? e também assim, fisicamente, se podemos assim dizer, nas nossas igrejas. Onde está Jesus na Santíssima Eucaristia, ali está o próprio Deus, ali é a presença de Deus. E você vê que a mesma Eucaristia está lá na Basílica de São Pedro, que é, digamos assim, o principal templo da fé católica, como numa aldeia, Na capelinha lá na na Boca do Leão. capelinha da Boca do Leão, assim, a mais simples, a mais pequenininha, né? Se foi consagrado numa Santa Missa por um sacerdote, é o mesmo Jesus. É o E é a mesmo mesma templo. presença. É a mesma intensidade de presença, independente, né, de onde ele se faça ali na Eucaristia. Então é bem E já é interessante. também mais um ensinamento de Jesus, né? Assim como o zelo, né, pelo templo de Jerusalém consumia Jesus, o zelo pela Eucaristia deve nos consumir, não é? É, todo esse trato, toda essa reverência, toda esses cuidados, essa adoração, não é, que a igreja ela solenemente presta à Eucaristia é algo que deve realmente estar presente no nosso coração, sabe? Esse zelo que brota, né, do próprio Jesus, né, lá nesse episódio do Templo de Jerusalém, que ele, sabe, sai dando chicotada em todo mundo, joga as barracas para o alto, né? Pelo zelo pela casa do Senhor, esse zelo tem que estar no nosso coração em relação à Eucaristia. Ponto 116. Jesus contradisse a fé de Israel no Deus único e Salvador? Jesus jamais contradisse a fé num Deus único, nem mesmo quando realizava a obra divina por excelência que cumpria as promessas messiânicas e o revelava igual a Deus, o perdão dos pecados. O pedido de Jesus de crer nele e de se converter permite entender a trágica incompreensão do Sinédrio, que considerou Jesus digno de morte porque blasfemador. Aquilo que a gente já estava dizendo, né? O povo, as autoridades, né, dos judeus tiveram muita dificuldade de se abrir a essa Os realidade, próprios cristãos tiveram muita né, dificuldade da de realidade compreender a trinitária Santíssima ali, Trindade, que né? Não foi foi algo tão fácil. foi uma revelação gradativa de Deus, que ele foi aos pouquinhos revelando com a vinda de Jesus de uma forma muito intensa e depois o envio do Espírito Santo de forma plena, que se pôde vislumbrar o mistério da Santíssima Trindade, né? Mas houve essa resistência e essa fé trinitária não contradiz a fé no Deus único, porque é um só Deus, Ela só é difícil de né? compreender. Em três pessoas distintas, mas é um só Deus. Não deixa de ser um só Deus pelo fato de termos uma fé trinitária. Ponto? Jesus ele nem entra tanto nisso, né? Não é. É Ele nem, ele gradativo. nem, ele nem se anuncia enquanto Deus, enquanto pessoa divina, né? É mais o Filho de Deus, né? E tudo isso assim. Acho que a única passagem onde realmente chamam Jesus de Deus é quando Tomé ele se prostra diante dele, né? Dele ressuscitado e meu Senhor e meu Deus, sabe? Exatamente porque Jesus ele sabia da dificuldade, não é? Que os apóstolos enfrentariam internamente e externamente, né? Para poder desenvolver essa teologia da Santíssima Trindade, de compreender essa Tanto realidade. que A muito coisa foi bem provavelmente gradual. foi depois de receberem o Espírito Santo que eles tiveram mesmo a visão ampliada, né, a inteligência pronta realmente para receber essa verdade da Santíssima E Trindade. aí eles estariam prontos até mesmo para escrever aquilo que aconteceu no passado já com uma certa compreensão de tudo que aconteceu. Então, agora, ponto 117. Quem é responsável pela morte de Jesus? A paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente
nem a todos os judeus então vivos, nem aos outros judeus vindos depois, no tempo e no espaço. Cada um dos pecadores, ou seja, todo homem, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. E mais gravemente culpados são aqueles, sobretudo se cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado ou se deleitam nos vícios. Vamos lá, tem Forte. essa coisa de quem crucificou Jesus? Foi os romanos que crucificaram Jesus, que mataram Jesus. De fato, quem executou foram os romanos, né? Quem prendeu e condenou Jesus foram os judeus, por isso eles são culpados, eles são um povo Amaldiçoado. amaldiçoado, entendeu? De fato, eles prenderam e eles condenaram Jesus, eles enviaram Jesus à morte, o que, né, que era dos seus, né? Que Jesus ele era judeu, ele nasceu ali no povo judeu para o povo judeu e ele foi condenado pelo próprio povo judeu. Mas essa culpa ela não tem que recair, sabe? Nem sobre os romanos, nem sobre os judeus, mas sobre cada um dos homens que já pecaram na face da terra. Como Jesus disse, que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Todos nós somos culpados. Por quê? Porque ninguém prendeu, ninguém matou Jesus contra a sua vontade. Né? Novamente a gente bate nessa mesma tecla. Né? Jesus ele se entregou livremente. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Foi um ato voluntário de Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, quem colocou Jesus na cruz foi os nossos pecados. Foi o meu pecado de forma pessoal. E o pior Né? é que o compêndio ainda fala que os mais culpados pelos sofrimentos, né, pelas dores de Jesus, São os são os cristãos, cristãos que em recaem, especial os católicos que né? comungam o corpo de Cristo e Porque continuam recaindo no mesmo é pecado aquilo, né? A sempre. quem é muito dado, mais será cobrado, porque nós temos a consciência. Muitos são os que vivem até os dias de hoje que nunca ouviram falar de Jesus, que nem sabem do sacrifício de Cristo, que nunca foram evangelizados, foram Ou que só ouviram de forma batizados, muito distante. né? Aquilo não é a vida da pessoa, ela não teve oportunidade, mas nós tivemos, nós somos batizados, nós somos corpo de Cristo, somos um com Ele. E muitas vezes agimos pior ali do que a Pedro quando nega o Senhor e Judas quando trai o Senhor. A gente, pelo pecado e pelo pecado que não é combatido, e a gente recai, recai, recai nos nossos pecados, nós somos muito mais culpados do que outras É pessoas, quase que um né? desprezo ao É um sangue de Jesus na desprezo, cruz. porque de fato não lutar para ter uma vida santa, para honrar esse sangue derramado por nós, Não lutar verdadeiramente, não é realmente, né, fingir que está lutando. de coração mesmo, é uma ofensa, né, ainda maior, porque quando é por uma ignorância, seja ela uma ignorância grandiosa ou uma ignorância menor, mas você tem uma certa atenuação desse pecado. Agora, E a isso é gente que terrível, conhece, né, porque a maioria de nós demora muito tempo para tomar vergonha na cara e começar a caminhar decentemente. E no primeiro conflito, no primeiro atrito, na primeira dificuldade mais forte, a gente cai, a gente retoma e demora muito tempo de novo para poder, entendeu? Voltar a caminhar, para poder se reerguer. É tudo por uma frouxidão e fica aquilo, né? Até onde eu realmente sou fraco, até onde eu sou cara de pau, até onde eu não estou, até onde eu estou me abusando da esforçando, até misericórdia, onde eu né? estou abusando, sabe? É realmente muito, muito tenso você pensar nisso. Né? Que Jesus ele morreu por mim e eu posso estar simplesmente relativizando a sua morte, como se não tivesse tanta importância para mim assim, porque eu não estou lutando para viver conforme os ensinamentos que ele deixou. Então, a gente pode estar encerrando, né, o encontro, lembrando daquela passagem, se eu não me engano, está em Hebreus, ou de uma das cartas de São Paulo, que fala assim: vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Para Derramamento de dizer, até sangue, o né? derramamento de sangue na luta contra o pecado. Para dizer assim, a gente tem que lutar contra o pecado assim, com todas as nossas forças, porque a nossa salvação valeu o sangue de Cristo, né? O preço da nossa salvação foi o sangue derramado de Cristo. Foi todas aquelas dores, aquele oferecimento, aquela expiação na cruz, né? Que ele passou por cada um de nós em particular. Não foi por uma
multidão assim anônima, foi por cada um de nós, foi pensando em cada um de nós, na nossa salvação. Então que a gente possa não desprezar tudo isso e acabar perdendo nossa alma no fim das contas. Que a gente possa lutar até o derramamento de sangue contra o pecado, até o nosso último suspiro, que a gente possa se dispor a essa luta mesmo, a honrar o sangue de Cristo que foi derramado para a nossa salvação. Amém. Então vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente. Um abraço.